Saudações a você que nos acompanha aqui, eu sou o professor Denis e esse é o podcast oficial da CETEC Capacitações, esse espaço em que você já está habituado a receber convidados que vão falar sobre temas, assuntos e conceitos que podem ajudar a potencializar suas aulas, seus projetos, através daquilo que o nosso convidado tem a agregar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Por que especial? Porque ela é ex-FATEC, ex-ETEC, também já lecionou em uma das unidades aqui das ETECs do Centro Paula Souza e tem uma carreira na área de marketing, vai poder contribuir bastante com informações e dados bastante legais aqui. Estou aqui com a Ingrid Mendes. Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada, muito feliz de estar aqui, muito grata pelo convite, né? E por falar dessa área que há 5 anos escolhi e que me escolheu também, que eu gosto muito de trabalhar, assim, tem seus desafios, as suas dinâmicas, mas quando você vê o retorno daquilo, quando você vê o resultado de todos os seus esforços, é muito gratificante. Então, bem feliz de poder falar um pouco sobre isso. Bacana. Bom, eu dei um spoiler, né? Você estudou em ETEC, estudou em FATEC, já lecionou também, mas fala um pouquinho, então, depois de ter passado pela ETEC como aluna, como é que você construiu a sua trajetória, que outras formações você tem? Fala um pouquinho dessa sua trajetória profissional / formação para a gente. Legal. Bom, minha história com a ETEC começou quando eu era adolescente, ainda estava, né, cursando o ensino médio, mas tive uma influência bem grande dos meus pais, eles sempre foram da área, né, administrativa, meu pai em logística, a minha mãe começou ali com vendas e depois foi para logística também, então já tinha uma influência muito grande em casa para entrar no corporativo, né? E aí os meus pais sempre incentivavam, né, quando você tiver idade, tenta fazer um curso na ETEC, é muito bom, você já sai capacitada para o mercado. Então eu já sabia que o meu núcleo seria administração, ainda decidindo o quê, né? Então, lá para 2013, eu entrei na ETEC Maria Cristina Medeiros, né? Comecei no curso de comércio e depois passei para a logística. E aí eu me formei, fui me familiarizando, né, com a administração, embora fosse especificado, né, para logística, a gente acaba vendo o amplo também da ADM e fui entendendo que ali era um caminho que eu gostava, que eu estava compreendendo, mesmo sendo tão nova, e que eu tinha futuro por ali. Então, ali naquele período da ETEC, eu já estava muito decidida do que eu ia fazer. Então, concluindo o ensino médio e ETEC, eu já entrei no curso, né, na universidade, fazendo administração de empresas. E ali a minha ideia era, vou entender tudo que abrange a administração, e aí, conforme as oportunidades surgem, eu entendo qual área da administração eu vou focar. Então, ainda no primeiro ano da faculdade, eu tive uma oportunidade muito legal de já estagiar em uma multinacional, né? Consegui uma exceção, geralmente a universidade pede um tempo de curso para que você possa fazer estágio. Mas a oportunidade era muito boa, era de uma multinacional alemã, né, do ramo de tecnologia, era para estagiar no financeiro, até então não tinha tido nenhum contato com a área, mas a oportunidade era gigantesca, e responder, né, para fora do país também, conversar com o pessoal dos Estados Unidos, Argentina, então ali eu vi a chance de ser globalizada, isso eu tinha uns 18 anos mais ou menos. E aí eu consegui, né, o estágio, comecei ali no financeiro, né, cuidava da parte de avaliação de contratos do ponto de vista financeiro. Então, se o cliente podia ter aquele tipo de produto, que mais a gente podia oferecer, se ele tinha crédito, cuidava, né, dos projetos também, entendia as fases para poder faturar, nota fiscal. E aí, no meio disso, eu ia fazendo outros cursos que agregavam também, né? Então, fiz cursos relacionados à emissão de nota, cursos relacionados à área fiscal, treinei bastante contrato nessa época também, né? Então, leitura de contrato, entender tudo que o cliente ali tinha direito. E tinha um contato bem grande com a área de vendas também. Então, foi uma oportunidade, assim, maravilhosa de entender o corporativo. Foi a minha grande chance, eu lembro com muito carinho, né, do estágio, embora não tenha me efetivado, né? E aí, nesse meio tempo, eu fui me especializando nos cursos de curta duração mesmo. Fiz algumas academias, né, referentes ao ERP, que é um sistema muito utilizado, né, nas empresas, que integra aí todas as áreas, né? Basicamente é um core ali da empresa. Então, pude fazer as academias relacionadas e fui, né, focando nesses cursos mais rápidos mesmo, para tornar meu currículo diferente. Porque, atualmente, o acesso à universidade ele é mais fácil do que um tempo atrás, Sim. né? Então, você ter uma graduação atualmente não é um grande diferencial. Você tem que
ir agregando outras coisas, principalmente na área que você escolheu focar, para poder ser um diferencial e mostrar isso para as empresas. Então, eu foquei no curso de inglês, principalmente, desde novinha, né? Tive a oportunidade de fazer. Comecei no gratuito, depois fui, né, para escolas particulares, e o inglês, assim, sem dúvidas, me abriu muitas portas, muitas mesmo. Foquei na tecnologia, né? Então, cursos de Excel, de Power BI, todas as atualizações que vinham referentes ao universo da tecnologia, mesmo não sendo de TI, eu sempre aproveitava, porque a gente usa no dia a dia, é importante entender. Então, já fui desenvolvendo esse lado analítico nesse momento, né? Investi muito em cursos de comunicação também, porque não adianta você ter um bom conhecimento técnico, né, know-how das coisas, e não saber se comunicar com equipes, com seus pares, com seus superiores. Então, eu investi muito em cursos de oratória, né, em como conversar com as pessoas, em como apresentar projetos. Então, foi algo que eu foquei bastante e que também trouxe um grande diferencial. E aí, daí para frente, eu fui, né, galgando o meu espaço, fui passando, né, de estágio, fui para assistente, fui para analista júnior, agora estou como pleno, galgando aí já um sênior. E eu sempre vou entendendo nesses meus movimentos o que eu tenho que fazer para ser diferente naquilo que eu faço. Legal que você tem uma visão de autogestão da sua própria carreira que é um pouco fora da curva do que a gente observa, por exemplo, em sala de aula, né? A gente tem características, né, que a gente observa nos alunos atualmente, que é uma distância, muitas vezes, desse olhar que você teve, de olhar quais são as áreas que você precisava aprimorar, que você precisava buscar mais conhecimento e foi lá fazer os cursos de aprimoramento. Quem é que te inspirou, assim? É uma coisa que você tem naturalmente ou você olhava para fora e falava, opa, eu quero fazer algo que esse cara está fazendo, que essa pessoa está fazendo? Você se inspirou em alguém, sua família te apoiava? Como é que foi esse movimento para você e buscar realmente tudo isso que você foi construindo até aqui? Bom, com certeza é o meu pai, né? Como eu comentei no início, a minha família é dessa vertente, né, corporativa, administração, então meu pai sempre incentivava muito. E meu pai, ele tem um grande diferencial que, mesmo criando uma filha mulher, ele me criou para ser independente. E todo o tempo ele falava isso: olha, mesmo que um dia você se case, que você namore, eu quero que você tenha a sua carreira, eu quero que você tenha o seu dinheiro, que você tenha os seus planos, objetivos, né, a sua visão, porque você precisa disso, né? Relacionamentos, eles passam, a vida vai passando também, e o que fica é tudo aquilo que você vai adquirindo de conhecimento, né, ao longo do tempo aí. Então, meu pai, ele sempre me incentivava. Então, pai, quero fazer inglês, vai lá. Escolhe a escola que eu pago. Pai, quero fazer aula de música, vai lá, escolhe a escola que eu pago. E meu pai me incentivava muito, muito, muito mesmo. Então, ele foi, assim, a minha grande inspiração, né? E um dos meus maiores admiradores também. Então, toda apresentação de projeto que tinha na ETEC, ele estava por lá, ele estava me ajudando, ele me levava para fazer visitas técnicas na empresa que ele trabalhava, para conhecer. Até então, eu estava vendo logística, né? Fazendo curso de logística. E ele, trabalhando nisso, tinha essa abertura, né, de me mostrar como funcionava um RP, sistemas Milk Run, enfim. Então, bem nova, fui aprendendo coisas técnicas que me ajudam na carreira até hoje, né? Embora eu esteja em marketing, eu tenho contato com diversas áreas, né? Porque não adianta eu lançar um produto e eu não estar alinhada com o pessoal da minha logística, não estar alinhada com o pessoal de fiscal, com vendas. Então, conhecer a empresa de ponta a ponta e desde muito novinha me ajudou bastante. E aí, eu sabia que tinha vários profissionais, né, competindo comigo nas vagas, principalmente quando a gente fala de estágio, que está basicamente todo mundo ali no mesmo nível, né? E tem pessoas que já fizeram intercâmbio, e na época eu não tinha verba para fazer esse tipo de coisa. Então, eu tinha que lutar com as armas que eu tinha disponível naquele momento. E eu via que era ter o foco naquilo que eu quero seguir, que eu quero fazer. Então, se eu estava em financeiro, o que dentro do financeiro eu tenho que fazer para me destacar, o que eu preciso aprender, né? O que eu posso ajudar para contribuir em projetos, para melhorias na empresa e como que eu me mostro dentro disso. Então, era sempre essa a minha batalha, né? Me mostrar e mostrar que eu conhecia, não só, né, Aparecer fingir. por aparecer, Exato, né? era mostrar que eu tinha conhecimento e capacidade para estar ali. Tanto que aconteceu uma situação muito engraçada, eu era estagiária ainda, né? E aí um rapaz veio, ele, porque esses estagiários não ligam para nada, não gostam de estagiária. Eu brinquei com ele e falei, você sabe que eu sou estagiária, né? Ele, não, mas você não parece, porque, nossa, você já domina seus assuntos, você cuida dos temas, eu não sabia que você era estagiária. E era exatamente isso, assim. Eu queria que as pessoas não olhassem o cargo que eu estava ocupando, mas sim tudo que eu estava desenvolvendo ali dentro, né? E o tanto que eu estava batalhando para melhorar, não só a minha vida profissional, mas também a empresa. Então, eu sempre vestia a camisa das empresas que eu estava, sabe? Eu sempre levei muito a sério, eu era muito focada.
em todos os projetos que eu me envolvia, né? Então, não só comprometida, mas também envolvida com aquilo. Eu levava muito a É legal o que você está falando, porque assim, também fica um recado para os gestores, né? Aqueles que às vezes olham muito para o rótulo, né? Para o cargo que a pessoa está ocupando e às vezes a competência, as entregas ficam margeando, né? Em vez de repente, você dar valor para aquilo e coloca, de repente, esse rótulo, né? O estagiário. Exato. É legal que os gestores percebam, né, que a pessoa precisa ser olhada na sua integralidade. Ô Ingrid, vamos falar um pouco sobre marketing, né? Você falou sobre o início, né, do seu estágio na área financeira e essa veia um pouco mais analítica, que até foi começando a se desenvolver dentro dessa área. Em que momento que você migrou para a área de marketing e quais foram os seus primeiros passos dentro dessa área? Legal. Bom, aí depois de financeiro, eu acabei passando por outras áreas até chegar no marketing. Isso foi muito bom, porque quando eu cheguei em marketing, já tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer, né? Então, como eu comentei, mesmo em financeiro, eu trabalhei em RH um pouco tempo também, né? Sempre nessa parte analítica, né? Sempre mexendo com dados, com planilha, nessa veia tecnológica também. E aí, eu fui tendo contato com outras áreas, né? E eu participava de projetos além do meu escopo de trabalho que me davam essa visão de um todo da empresa. Então, eu investia sério na visão holística mesmo, entendeu? O ponta a ponta do negócio, mesmo que meu cargo fosse ali financeiro, fiscal. Então, eu tive essa chance de conhecer outras áreas da administração. Isso foi extremamente importante para mim. E aí, quando eu entrei em marketing, né, foi uma oportunidade que surgiu porque eu tinha a questão tecnológica, né? Eles queriam alguém dentro do marketing analítico que tivesse um know-how de ERP, de sistemas, que pudesse mexer com verbas do marketing, que a gente pensa que não, mas o pessoal até brinca. Eu quero fazer marketing porque não tem conta. Tem muita E conta. tem bastante. Bastante. Você estando no analítico ou estando na veia publicitária ou em trade marketing, todas vão ter conta. Você administra verba, né? Você administra ações externas, às vezes internas. Então, você precisa ter um controle financeiro gigantesco. Arrisco dizer tanto quanto o pessoal de financeiro mesmo, né? E você ir para uma área também por exclusão de outra já não é muito legal, né? Vou para essa área porque não tem tal coisa. Talvez seja uma visão muito pormenorizada daquilo e vai fazer você um profissional bastante limitado, né, Ingrid? E eu acho que todo profissional ele tem que ser multitarefas, lógico, né? Não que você tenha que fazer aquilo que você não foi contratado para fazer, não é essa a intenção. Mas eu acho que quando você entende como as coisas funcionam, mesmo que um pouco, o seu trabalho melhora também. Você sabe como se relacionar com as pessoas, porque no final do dia todo mundo está trabalhando ali no corporativo para um mesmo objetivo, né? Todo mundo quer a mesma coisa. Então as áreas são engrenagens, elas têm que funcionar ali, né, concomitantemente, tem que se conversar. Então, eu acho importante que um profissional consiga entender um pouquinho de tudo, sabe? No que você conseguir se aprofundar melhor e, lógico, focar naquilo que é pertinente ao que você está fazendo. Mas é bacana entender o que o colega está fazendo e como que você melhora o processo dele também, porque aí ele também melhora o seu, né? Sem dúvida. Então, isso é muito bacana. E aí, nessa oportunidade, né, de entrar para um marketing com essa visão mais tecnológica e mais analítica, eu topei o desafio e eles, né, combinaram comigo. É o seguinte, você entra com o seu know-how, né, de controle de verba, de ERP, enfim. E aí, em contrapartida, a gente vai te ensinar a parte publicitária do negócio, né, a parte marketing e comunicação, parte marketing vendas, né, trade marketing. E a gente vai fazendo essa troca e aí você entende se é isso mesmo que você quer seguir. Então, eu super topei o desafio. Era uma multinacional brasileira, mas assim, gigantesca, que todo mundo conhece, tem uma ótima distribuição de produtos, enfim. Então, não tinha como aquilo não brilhar os olhos, né? E eu topei o desafio e foi aí que eu me encantei, porque, de repente, eu me vi fazendo analítico, que era algo que eu gostava bastante, me vi estudando um mercado, né, que é mercado da parte de cosméticos, enfim, beleza, que eu sempre, né, gostei, né? Eu, como mulher, sempre gostei bastante e sou consumidora, né, desses produtos até hoje. Então, era algo que eu acreditava. Isso era algo que eu deixava muito, muito certo na minha cabeça. Eu só vou entrar em empresas que eu acredite naquilo que eles estão promovendo, né? Não tem como eu ser um marketing, comunicar uma coisa se eu não acredito naquele serviço ou naquele produto. E essa empresa eu acreditava muito naquilo. Eu falei, não, então eu vou topar esse desafio. E aí comecei a me envolver em feiras e eventos, conversar com fornecedores, tinha parte de estudo de mercado e assim, até então eu tinha aquela visão simples do marketing, né? O marketing é publicidade.
E não é, o marketing, né, ele é um grande bolo, publicidade é uma fatia ali, Sim. mas você tem todo o estratégico por trás, tem o analítico por trás, que ele é necessário, ele impacta em todas as decisões da empresa, né? O marketing é aquela grande ponte entre o seu consumidor final, entre os seus produtos, entre a sua visão, onde você quer chegar, com o público interno também. Então, a gente conversa com todo mundo ali, né? Aliás, Então, pegando um gancho nessa sua fala, é interessante para a gente pontuar, né? O marketing, como a gente vê na sala de aula, os alunos, os professores que estão nos acompanhando, os 4Ps, as essências, né? A essência, as bases, são evidentemente muito importantes, mas a gente está vendo atualmente, né, Ingrid, e aí a sua atuação pode inclusive corroborar com isso, a gente está vendo uma mudança significativa de incremento de ações dentro da área de marketing, por exemplo, para trazer esse arcabouço de dados e de análises para tornar, por exemplo, essa entrega de produto para o mercado, conhecer melhor o cliente, expandir novos mercados. A gente está vendo um rol de ferramentas analíticas tomando um corpo, né, que eu acho que isso está mudando um pouco a característica daquele marketing tradicional, né? Sim, com certeza. E assim, é o futuro, né? O futuro é ter muita ferramenta, muito estudo envolvido para tudo, porque o marketing ele vai se moldando conforme a sociedade muda também, né? Então, às vezes você está com um tema, né, com um ponto relacionado a produto ou serviço. Não sei, você está fazendo menos venda, o seu público, né, não está se sentindo atraído pelas coisas que você está ofertando. Aí a pessoa vai lá, né, ou o empreendedor, ou o próprio analista de marketing, diretor de marketing, enfim, investe todo o foco dele, coloca todos os esforços dele numa publicidade, por exemplo. Mas às vezes o tema não está ali. Você pega um estudo analítico, né, a gente utiliza muitas ferramentas tecnológicas dentro de marketing, então uma delas é o Kantar, né? É um instituto super grande que traz vários dados relevantes de mercado, de hábitos de consumo, que é extremamente importante ter leitura disso. Outro, por exemplo, Nielsen, que está um pouquinho nessa mesma vertente também. E aí, dentro desses canais, você consegue abrir todo ali o seu mercado, entender tudo o que está acontecendo. Às vezes, o seu tema é uma questão de distribuição, não está relativo à publicidade. Você tem o produto ali, mas ele não está nos pontos corretos. E aí, você focou todo o seu esforço, né, em publicidade, não era aquilo. Então, você ainda, além de não resolver o seu primeiro problema, ainda vai ter mais um, que é ali o gasto da verba em algo que não era a questão. Às vezes você tem um problema de performance de produto e basta alterar uma embalagem. E como que eu entendo isso? Através de estudos, através de hábitos de consumo, entender o que o seu consumidor quer, né? Então, eu ouvi bastante na minha época de faculdade, né? O marketing tem que despertar no consumidor o desejo que ele nem sabia que tinha. E, de fato, é um pouco disso, mas é também entender o que ele já está exigindo agora, né? A gente vê uma onda de consumidores preocupados com o meio ambiente, por exemplo, preocupados com a questão de social, né? O que a gente está fazendo para impactar positivamente a sociedade. Então, às vezes, o seu problema de produto pode ser também como você está conversando com o seu consumidor, como que você está atendendo esses desejos que já existem neles. Então, dentro disso, você acha que o consumidor está mais atento aos passos e aquilo que a empresa está fazendo fora da publicidade? Porque uma coisa que você vê é a empresa, obviamente, vendendo a sua melhor versão, vendendo a melhor versão do seu produto, isso faz parte, né? Evidenciando as suas qualidades e tal. Agora, existem atividades que a empresa faz que fica num campo cinzento, os consumidores não veem. Mas você acha que com as redes sociais e esses canais de comunicação tão numerosos que a gente tem hoje, o consumidor está mais atento a ver por onde que a empresa está transitando para que ele possa fazer boas escolhas? Com certeza. E eles cobram isso o tempo todo, né? Quando a gente olha para o nosso saque, isso em várias empresas que eu já passei. Quando a gente olha para as nossas redes sociais, você vê um público sedento por informações, né? Tanto da questão ética quanto a questão de produto também. Como é que é feito? O que tem nele? Quais são? Quero ver a tabela nutricional, quero saber os componentes, serviço também, né? Por que desse serviço? O que muda na minha vida? E as pessoas estão sedentas por informação. Eu acho que
quanto mais você conseguir, né, entregar isso para eles, melhor. Eles se sentem abraçados, eles sentem uma comunicação efetiva. E eu vejo pessoas assim que querem sentir as marcas próximas delas também, né? Então, eu já vi, tipo, tal marca me nota, meu aniversário, tal marca, gosto muito de você, me manda uma mensagem, me responde. Então, a gente vê essa tendência de proximidade também, né? O consumidor, ele não é mais um número, ele não é um cifrão ali na sua empresa, ele é alguém que faz parte também. E ele quer se sentir abraçado, né? Por isso ele quer saber como que a sua empresa funciona, como são os seus processos, no que você está envolvido, o que você está fazendo para melhorar a vida dele. E eu percebo que quando a gente faz isso, a comunicação é extremamente mais efetiva e a gente percebe isso no ponto de venda também, né? Eu compro tal marca porque ela se preocupa com o meio ambiente, eu compro tal marca, né? Eu consumo esse serviço porque eles me respondem quando eu pergunto, eles são interativos, eles respeitam. Tem a questão também, né, do teste dos animais, né? Não faz testes em animais. E isso é muito bacana, porque faz com que nós, empresas, melhoremos também, né, os nossos processos, que a gente comece a criar produtos ou serviços que atendam essas expectativas também. Então, isso é extraordinário. E você acha que esse é um fenômeno que é característico de uma geração mais nova, mas ele está impactando também as gerações mais antigas? Por exemplo, pessoas que não se preocupavam com isso no passado e, frente a essa mudança de comportamento dos consumidores atuais, ela começa a rever também, pelos dados que você tem, pela sua experiência nas empresas que você já trabalhou, você percebe uma mudança também dos consumidores mais tradicionais em relação a esse olhar? Com certeza, porque agora o acesso à informação ele está aí, né, para todos. É lógico que a forma de uso é diferente, né? Então, geralmente, o pessoal mais novo está mais antenado, enfim, se apega a alguns temas, né, um pouco mais específicos que o pessoal mais velho ainda não acaba, né, não se importando, mas principalmente essa questão de saúde, eles têm estado bem antenados também, eles querem saber, né, mas eles acabam se pegando ainda algumas coisas do tradicional, né, então, eu sempre consumi desse jeito, eu quero que se mantenha assim, aí cabe a nós criar um portfólio, né, que atenda a todos esses públicos, e a comunicação ela vai ser diferente também, né, quando a gente está em marketing, até para fazer uma campanha, a gente faz estudos analíticos para entender qual que é aquela tendência para cada tipo de público. Então, a gente divide eles por idade, por exemplo, por região, porque aí vai mudar hábito de consumo, hábito de vida, também estilo de vida, muda. A gente classifica eles por conversas também, né? Então, onde esse público está conversando, que grupos ele está inserido, quais são os temas que eles estão, né, preocupados, e aí, a partir disso, eu crio produtos e vou dividir no meu portfólio para isso também. Então, é muito bacana. A gente consegue atender, né, a todo mundo, a gente vê essa mudança do pessoal mais velho também, mas ainda um pouco apegado, né, ao tradicional, e a gente faz o possível para atender a todos. E uma coisa legal também, que esse trabalho que você desenvolve, né, com muitos dados para serem analisados, é você ter a possibilidade também de, além de Nielsen, além de Kantar, você ter outros softwares ou outros canais de tecnologia, ferramentas tecnológicas para ver, por exemplo, o comportamento pós-compra, pesquisas de satisfação, as NPS, enfim. Fala um pouco para a gente como é que você tem trabalhado essa questão do pós-venda, a experiência do cliente, por onde a gente consegue visualizar essa satisfação, essa trajetória dele em relação ao consumo, nessa sua trajetória profissional. Como é que você pode exemplificar, por exemplo, o bom uso dessas ferramentas para trazer esses dados à tona? Bom, esse trabalho de consumidor final ele é bem forte, né, no trade marketing, que é também uma das fatias do bolo, que é o marketing. E marketing, né, tanto analítico, comunicação, caminha muito próximo a trade, porque não adianta eu fazer uma super campanha, eu fazer vários estudos e lá na gôndola, né, no ponto de venda, não traduzir aquilo que eu trabalhei tanto. Então, é um trabalho assim, extremamente em conjunto, com o time de vendas também a todo tempo. Às vezes, uma tendência que a gente está vendo aqui nos relatórios, né, nas nossas ferramentas, não é exatamente o que está acontecendo ali naquele ponto de venda em específico. E aí vem todo um trabalho de juntar as áreas, conversar, e entender, olha, meu relatório está mostrando isso, mas o ponto de venda é isso, como que a gente faz, né? E aí a gente vai ajustando, isso é muito bacana. E aí é interessante porque você consegue, né, setar onde a sua empresa vai desenvolver a estratégia, principalmente quando a gente fala de regiões. E isso as ferramentas te mostram, né? Como que essa região está caminhando, quais são os hábitos de consumo daquela pessoa, o ticket médio dali. E aí, com base nisso, você vai pautando todas as suas ações. Então, eu faço uma promoção no ponto
ponto de venda e atrelo algum evento de degustação ou, enfim, que eu possa mostrar o meu serviço naquela região em específico. E aí você vai moldando conforme cada região, né? E por estratégia também. Você não pode ir para uma coisa só por ir. Você não pode abaixar preço só por baixar, né? Por exemplo, a gente já viu em estudos que quando você abaixa o preço para tentar ficar competitivo, depois você não consegue voltar para o seu preço base, que é o que você precisa para ter lucro, né? Você não consegue segurar. Então, como eu faço essa descida de preço de modo que depois eu consiga voltar? E aí cabe vários estudos, tanto, né, nas nossas ferramentas, quanto também do ponto de venda, né? Com os promotores de vendas, com o time de vendas em si. E a gente vai casando esses dados, né, do real com, né, o que eu estou trazendo de estudo, e aí a gente monta a nossa ação em cima disso. Então, é extremamente importante utilizar essas ferramentas. Eu não imagino um marketing analítico sem elas agora. A gente precisa entender, e aí a gente seleciona o que é factível, o que dá para seguir, o que tem que esperar mais um pouco, o que cabe mais estudo, mais desenvolvimento antes de ir para o ponto de venda, porque uma vez que foi para lá, é muito difícil você alterar. Então, a gente precisa, não é sair promocionando por aí, não é saindo fazer promoção de leve 2 e pague apenas um, porque tudo isso vai impactar, né, no todo o funcionamento da empresa. Então, são passos muito bem estudados e que as ferramentas ajudam a gente a fazer isso, a fazer essa leitura. E aí, com base nelas, a gente leva, né, para a mesa para entender a vida real também. É sempre esse casamento dos dois. Ô Ingrid, é tão bacana o que você está falando. Eu estou aqui pescando uma série de coisas que acontecem no dia a dia da sala de aula, né? Eu também leciono marketing, né? Curso técnico e tudo mais. E eu fico observando assim, né? Grande parte dos nossos alunos, né, eles não estão em grandes multinacionais, estão em empresas familiares, em empresas menores. E às vezes você tem teorias, né, que você está lá ensinando, conceitos que você está passando, e os grandes exemplos das multinacionais, as grandes marcas que estão lá aplicando, e você traz isso para a sala de aula. E às vezes eles não conseguem visualizar isso no dia a dia deles ali, né, no supermercado do bairro, na loja do bairro, no restaurante do bairro. E aí você falou uma coisa muito interessante, que é a questão do preço. Né? A gente vê muito, né, as liquidações por aí, o pessoal baixando o preço para poder trazer público para o seu negócio. Nas multinacionais, como você está mencionando, isso tudo é muito estudado, né? Isso tudo é, né, feito com bastante critério. Agora, como é que você vê, por exemplo, para esse pequeno e médio? Né? Porque muitas vezes a saída mais rápida para ele é tirar um pouquinho da margem, baixa lá o preço, solta o produto para vender. Como que é possível por a gente imaginar o pequeno e médio fazendo essa mudança, né, de mentalidade para trazer um pouco desse olhar analítico que as grandes já têm e precisam ter para se manter competitiva para dentro do seu negócio que, de repente, não tem tanto aparato tecnológico para poder suportar? Bom, atualmente existem softwares, né, mais simples e mais acessíveis que justamente voltados para esse público, né? Ou empreendedores, ou empresas menores que estão aí, né, começando no ramo, enfim. Existem esses softwares mais acessíveis, mas é lógico com algumas limitações. A quem for possível adquirir, eu acho que é melhor, é um passo mais fácil, porque o software, né, ele vai fazer todo o trabalho operacional ali e cabe a você ler esses dados, né, e entender o que você vai fazer e traduzir isso em ações. Quando não possível adquirir esse tipo de software, eu acho que uma organização, um controle financeiro é de extrema importância. Porque quando você promociona algo, alguém vai pagar aquela conta. Se não o consumidor, vai vir para você. Então, você tem que entender todo o seu fluxo de caixa, todo o seu giro, como que você pode fazer, porque senão você vai estar pagando para a pessoa comprar o seu produto. E aí eu já acho que você perdeu, né, o foco, a razão de ser da sua empresa. É lógico, a gente tem um objetivo ali principal quando a gente oferta um produto, um serviço, né, melhorar a vida das pessoas, trazer praticidade, mas a gente também visa lucro e isso é parte da administração e é de extrema importância. Então, tem que existir um estudo, sim. Eu acho que todo empreendedor tem que procurar se capacitar nesse quesito do analítico, mesmo sendo um pouco chato, tem gente que não gosta, né, que quer fugir do marketing justamente por isso, mas precisa existir. Não tem como você pensar, né, num ciclo de vida de uma empresa se você não tiver essa gestão, essa organização financeira. Você precisa entender onde você vai pisar, né? Então, se você vai fazer uma promoção, você vai ter que compensar em alguma outra coisa, então talvez fazer um aumento de preço
posteriormente, pode ser uma possibilidade, sabe? É necessário entender antes de se arriscar nesse tipo de coisa. Então, acho que para uma grande empresa, tanto quanto para uma pequena empresa ou um empreendedor em estágio inicial, eu acho que é o primordial você entender de análises. Você precisa saber ler, mesmo que seja um sistema que faça aquilo. Você tem que entender como ele funciona, porque existem erros em sistemas também. Sim. Existem erros em contas. Se você sabe como aquilo funciona, você percebe, não, esse dado está estranho, né? Esse volume aqui está estranho, essa tendência do mercado está estranha, não é bem isso. Eu acho que é importante você ter esse filtro, né? E aí você leva isso para o seu negócio, enfim, para o seu produto, para o seu serviço. É de extrema importância. Senão, com certeza, as chances de ir à falência, de não dar muito certo, dar prejuízo, elas são gigantes. Então, precisa ser estudado. É legal que assim, na sua fala, principalmente nesse finalzinho, a gente consegue perceber, por exemplo, por que no nosso bairro tem tanta rotatividade, né? Empresas abrem, empresas fecham. Acho que um pouquinho do segredo para responder essa questão está na sua fala aí, né? Muitas vezes você está pagando para esse consumidor ir lá comprar e nem sabe disso. Exatamente. Eu acho que a mesma mentalidade que você está colocando aqui vale para a gestão de marcas, né? Porque você tem as grandes empresas com, né, um cuidado com o branding muito forte, tanto dos seus produtos quanto da sua instituição, e a gente não vê isso também, às vezes, nos pequenos e médios. E essa é uma área importantíssima também da área do marketing. Você tem atuação dentro dessa área também, Ingrid? Ou já teve na parte de gestão de branding? Eu sempre fui do marketing 360 desde que eu iniciei, né? Nunca peguei um tema assim específico. Eu só cuido disso, eu só cuido daquilo. Então, em toda a minha experiência, eu sempre tive a oportunidade de ver parte de desenvolvimento de produto, parte de comunicação, parte de análise. E eu gosto bastante disso porque eu acho que tem que existir esse entendimento. Mesmo que você seja um marketing focado em determinada área, eu acho que precisa existir o entendimento do todo, né? O marketing, ele é gigantesco, ele tem vários pontos aí que impactam no core business, né, da empresa, que impactam na estratégia, para onde a empresa vai. Então, acho que como um profissional de marketing, você tem que estar preparado para entender um pouquinho de tudo. E aí, nessa minha visão 360, eu sempre participo de questões de marca também, né? Posicionamento da marca, e aí, em cima disso, a gente pauta todas as nossas ações. Já participei de rebrand também, né? Então, poxa, a sociedade está mudando, né? Nosso consumidor está mudando aí a sua caminhada, o seu pensamento. Como que eu acompanho também, né? E a empresa, ela precisa disso. Senão, ela também tem uma grande chance aí de não dar certo, de não agradar mais os consumidores nos termos atuais de ser cancelada. E a gente vê isso muito, principalmente nessa era de redes sociais, né? Se você faz um movimento e o seu consumidor está fazendo outro, as chances de dar errado são gigantes. Então, a gente precisa tá em linha com o que eles estão pensando, mas também sem perder a razão de ser da empresa, né? Então, é por isso que exige muito estudo e um olhar, assim, os seus funcionários, né, os colaboradores, o profissional de marketing, ele precisa vestir a camisa da empresa. Ele está defendendo aquilo, ele defende internamente, né, ele defende para o consumidor, para todo mundo. A gente precisa defender aquilo que a gente está fazendo e precisa moldar conforme a necessidade também. Então, tive chances de participar e, assim, é extremamente bacana. É legal você ver uma empresa de anos fazendo um rebrand, né, entendendo como que ela tem que se posicionar agora e como que ela vai conversar. E aí, em cima disso, a gente cria slogans, a gente cria campanhas, a gente cria um movimento no ponto de venda, a gente muda, né, a mente dos colaboradores também. Então, tem um trabalho gigantesco de comunicação interna, porque você tem que levar todo mundo com você. Para essa ideia nova, para um produto lançado, para uma mudança de posicionamento, todo mundo tem que ir junto, tem que acreditar e tem que confiar, porque os riscos existem, né? Mas, geralmente, os resultados, quando tá todo mundo nessa sinergia, né? Quando tá todo mundo percorrendo pela mesma coisa, os resultados, assim, são incríveis. No começo dá um trabalho, né? Muita leitura aí de performance, principalmente quando a gente fala de lançamento de produtos ou mudança de posicionamento. Tem esse trabalho de você comunicar essa mudança e fazer com que as pessoas acreditem. Mas quando funciona, flui, sabe? E vai, e é muito gratificante ver onde chega, né? Legal você tocar no ponto das redes sociais, porque assim, daquele início em que você fazia basicamente posts, né, de produtos, a gente também tem hoje uma era completamente diferente, né, Ingrid? Em que as redes sociais hoje elas pautam muito fortemente as ações das empresas em relação ao que elas vão fazer, né? Seja através, por exemplo, de ouvir e ver esse diálogo acontecendo e a partir disso tomar decisões, né, de para onde é que a marca vai, de que ações ela pode fazer. Eu acho que é um caminho sem volta essa questão das redes sociais impactarem tanto as decisões das empresas, você não acha? Com certeza. E é algo que tem que ser... A gente, inclusive,
costuma estudar a parte, né? Existe a comunicação macro e existe aquilo que vai para digital, porque é o que você comentou. Uma vez lançado, não volta mais. Então tem que tudo ser extremamente pensado, desde da cor ali que você vai colocar no seu feed, por exemplo, do seu Instagram, o que aquela cor simboliza, tem toda uma estratégia em cima da mensagem que você está passando, o que você quer conversar quando você faz um post daquele tipo, e você tem que se antecipar em tudo que pode surgir. Pode surgir comentários negativos, pode surgir dúvidas, que aí você precisa ter um time de saque, por exemplo, preparado para responder e para sanar aquelas dúvidas, porque é uma era da rapidez, né? Quanto mais rápido você dá aquela informação, melhor. Se você demora, já gera reclamações, não liga para o consumidor, isso, aquilo. Então tem que tomar todo esse cuidado, tem que tomar cuidado com as bandeiras levantadas, né? A gente vê bandeiras na sociedade hoje em dia que são temas importantes, né? Quando a gente fala de, por exemplo, racismo, questões, né, de escolhas sexuais, enfim. E são coisas que a gente tem que tomar um cuidado gigante quando a gente está ali na internet, de como comunicar, o casting que eu escolho para fazer uma campanha, por exemplo, o tipo de legenda tem que ser uma legenda acessível, né? Agora existe aquele para todos verem, que você escreve o que está compondo aquela imagem. Então, você se preocupa com muita coisa, muita mesmo. Não é mais simplesmente postar. É postar, entender o que você está postando, o que você quer com aquilo, o que vai trazer de resultado, também sem perder o foco da sua marca, né? Já vi marcas se perdendo, tentando se encaixar em algumas coisas. Eu acho que não é bem por aí, né? E não é nem o que o consumidor está pedindo. Ele quer que você seja você, que você seja a sua empresa, que você seja a sua marca, mas que você esteja atento, né, a tudo que envolve a sociedade atualmente, que você tenha esse cuidado com o consumidor. E eu acho que é disso que eles gostam, né? Dessa atenção. Então, já vi casos de reclamações que depois voltam. Olha, eu tinha esse ponto, mas vocês foram super legais me respondendo. Vocês trocaram o produto ou refizeram o serviço. E vocês me deram atenção e não demoraram para responder. Isso foi muito bacana. Tipo, eu tô feliz. E aí você reverte essa crítica numa coisa legal, numa coisa boa. Ou quando você entende movimentos da sociedade, se preocupa... com a diversidade, por exemplo, em campanhas publicitárias. Você vê essa repercussão. Poxa, que legal. Vocês estão preocupados com isso, né? Vocês estão atentos à sociedade. Então, é extremamente importante ter um cuidado e saber o que você vai levar para digital. E isso acaba pautando também o desejo desses consumidores de cobrar marcas que não se posicionam muitas vezes, né? Porque você tem lá os precursores, as marcas que estão levantando bandeiras, apoiando causas e estão fazendo esse movimento de aproximação e de entendimento do que é a sociedade moderna. E tem aquelas marcas que estão mais caladinhas, né? Que estão esperando. E dessas marcas, eu acho que os consumidores estão cobrando mais. Exatamente. Né? Porque esse silêncio, essa falta de posicionamento também sobre alguns temas importantes e relevantes, eu acho que afasta um pouco também os consumidores dessas empresas, você não acha? Com certeza. E um caso bem recente que eu pude acompanhar foi da tragédia, né, que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. E a gente viu uma mobilização gigantesca, assim, em nível nacional, né? Então, as próprias pessoas físicas, né, criando campanhas para arrecadar dinheiro, indo para lá ajudar voluntariamente. E aí você vê grandes marcas silenciadas nesse momento, é um ponto. E a gente via as pessoas cobrando essas marcas. Poxa, muitas tinham até polo, tinha algum tipo de serviço de canal, né, nessas regiões que foram afetadas e ficaram quietas. E a gente vê essa cobrança. E não pode ser assim. A gente tá inserido dentro da sociedade. Não é só vender, vender, vender. É também abraçar. Existem colaboradores seus ali naquele meio, existem consumidores seus, e você tem que mostrar o seu lado humano. E toda uma cadeia. Você tem os distribuidores, você tem ali fornecedores, né? Tem uma série de agentes que estão ali, de repente, dentro de um contexto como esse. Né? Então, é preciso ter essa sensibilidade faça parte também. Com certeza. E os consumidores estão valorizando isso. Isso é muito legal. Né? E pressionando essas empresas também a fazerem movimentos nesse sentido. Você precisa ser humano, porque você está fornecendo produtos ou serviço para seres humanos, você tem seres humanos trabalhando ali, né, e fazendo com que sua empresa funcione, e você precisa ter esse olhar, porque é o lugar onde você está inserido, você precisa cuidar dele. Não adianta ter um excelente produto, um excelente serviço e não se preocupar com aqueles que estão adquirindo, que fazem parte dessa cadeia. Precisa existir essa preocupação, e não só por uma questão lucrativa, mas também pela questão ética, né? Eu acho que quando você abre a empresa, a gente já compõe lá, a gente compõe a missão, visão e o valor. E dentro dessa pauta, né, é que a gente vai ter esse cuidado com a sociedade, com o meio que a gente está inserido. Afinal de contas, né, é tudo sobre pessoas. Com certeza. Que legal, Ingrid. Deixa eu ver aqui, a gente já está quase no finalzinho do nosso bate-papo.
Eu queria que você olhasse para trás, Ingrid, embora você seja uma profissional super jovem, né? Mas assim, uma trajetória ascendente, muito bacana, e eu acho que isso pode ser inspirador para os alunos e para aqueles que estão nos assistindo também, para levarem também para a sala de aula, né? Olhando para trás aquela Ingrid lá da escola técnica, para essa Ingrid profissional, de multinacional, com toda essa bagagem que você já adquiriu, o que você faria diferente na sua trajetória, que já me pareceu muito bem construída e direcionada, mas que ponto você olha para trás e fala, eu acho que eu teria também acrescentado isso, até para você inspirar também pessoas que estão te ouvindo e que certamente podem olhar para a sua carreira como um exemplo a ser seguido. Bom, uma coisa assim que me pegou bastante, né? E a gente vê nas gerações mais novas também. Hoje em dia existe uma pressão muito grande para você conquistar um mundo com pouca idade, né? Então é uma pressão muito grande para acabar a escola e já ir para a universidade, já fazer um curso e já conseguir um excelente emprego. E eu via isso nos meus alunos também. Eu via essa ansiedade de não, eu preciso conseguir, preciso conquistar. E eu tinha isso quando eu era mais nova também, né? Essa preocupação de tenho que fazer tudo para ontem, assim, sabe? E não é bem por aí. Não me arrependo de tudo que eu cursei, tudo que eu fiz. É algo que eu levo para minha vida inteira. Conhecimento é algo que ninguém te tira, né? Independente em que empresa, em que meio você esteja, ninguém vai te tirar. Mas eu acho que a questão da saúde mental, a questão de você ter um ciclo social, uma vida, também é importante para o seu profissional, sabe? Isso impacta diretamente em todos os seus esforços, todos os seus resultados. Então, é extremamente importante. E eu acho que se eu pudesse, assim, voltar no tempo e conversar comigo mais nova, eu diria, calma. Vai dar tudo certo, sabe? Não precisa atropelar as coisas, existem processos. Então, eu fiz cursos que atualmente eu nem me lembro mais, assim, qual que era o conteúdo e por que eu fiz. Só pela ansiedade de já ter muita coisa no currículo. E aí, naquele momento que um pouco mais adolescente, né, para jovem adulta, eu parei e comecei a focar naquilo que eu queria. E comecei a também dar espaços para outras partes da minha vida, né? Como a questão da vida social, de ter amizades, a questão de bem-estar, de fazer academia, de cuidar da saúde, da vaidade também, que para mim era um tema importante. Então, de me cuidar também. Quando eu comecei a equilibrar cada área da vida, parece que as coisas passaram a fluir, sabe? E não precisava de todo aquele desespero que eu tinha ali no começo. Então, eu acho que é extremamente importante para todos, independente da idade, né? Que você tenha foco naquilo que você quer, que você saiba o que você precisa para chegar naquele lugar, mas que você também deixe separado o espaço para sua vida social, que você tenha os seus ciclos de amizade, né? Pessoas para compartilhar momentos bons e que você cuide da sua saúde. Acho que isso... E naquela época ali que eu estava em estágio, faculdade, eu não tinha muito isso. Era comendo qualquer coisa, não tinha um sono, né, regular, enfim. E isso me trouxe coisas ruins no trabalho também. Tinha dias que, na analítica, eu precisava estar 100% concentrada. Tinha dias que eu não estava porque estava extremamente cansada e exausta de uma carga que, para aquele momento, nem era tão necessária assim. Que eu podia, né, esperar um pouco. Mas nessa ansiedade de atropelar as coisas e conseguir logo, acabava, né, caindo nessas armadilhas. Então, eu acho que é o único ponto assim, que eu mudaria, mas da adolescência para frente eu consegui equilibrar bem. E hoje, embora tenha muitas demandas, eu consigo separar, sabe? Eu consigo me organizar e eu vejo isso repercutindo no meu trabalho. Eu me vejo uma pessoa mais serena, mais calma para responder. Eu consigo ter mais assertividade. Às vezes eu tenho que tomar decisões ali. Mesmo não estando em cargo de liderança, tenho atividades que exigem autonomia. E aí eu consigo pensar, antecipar. E às vezes, quando chega para a minha liderança, já está pré-resolvido, eu já tenho uma solução que eles só precisam aprovar. Isso é bem visto. É isso que a empresa quer, né? Quando ela contrata aí um analista. Ele precisa de um apoio para a liderança. A liderança fica no estratégico e você vai operacionalizando as coisas. Então, nesse momento que eu passei a equilibrar, eu me tornei uma profissional 1000 vezes melhor, assim, 1000 vezes mais assertiva nas minhas decisões. Então... E a sua fala ela é muito importante e muito certeira para esse público que a gente tem, né, no nosso ensino técnico, no ensino médio, que é uma fase de muita cobrança externa e também de autocobrança, né? Sim. E, como você mencionou, às vezes você vai carregar coisas que não necessariamente são importantes para aquele momento. E às vezes a gente fala isso em sala de aula, né? E o aluno às vezes não consegue parar para pensar que de fato aquilo precisa ser colocado de lado, pensa mais para frente. Então, bacana você ter trazido isso, que eu acho que assim vai ser muito importante para as reflexões. Bom, falamos de passado, vamos falar de futuro. O que você está prevendo para a sua carreira, para o futuro? Você falou em cargo de liderança. O que você está pensando em construir daqui para frente?
Bom, quando você está em empresas, né, que tem essa questão do plano de carreira, você já sabe um pouquinho do caminho que você quer seguir, né? Você tem essa chance. Eu, como analista, estou em uma posição que às vezes eu preciso gerenciar outras pessoas, não diretamente, né, contratados da empresa, mas, por exemplo, fornecedores. Eu tenho equipe que me auxiliam em eventos, por exemplo, e eu preciso gerenciar todas essas pessoas. E aí, nesse momento que eu passei a fazer essa atividade, eu notei que, poxa, eu acho que eu tenho essa veia para liderança, né? Então, antes eu tinha um pouco de preocupação, ai meu Deus, será que eu consigo, né, gerenciar pessoas? Será que eu consigo fazer fluir? Como que eu motivo as pessoas? Como que eu faço um trabalho sem ser uma pessoa carrasca, mas também não posso ser liberal demais? Como que eu me Achar o moldo nesse equilíbrio, né? sentido? E eu fui aprendendo, sabe? Então, lógico, existe todo um estudo teórico, né, que eu tenho feito, eu tenho planos de fazer algumas pós, algo mais voltado para a liderança, mas também tem a parte, né, vida real e ali quando você está efetivamente fazendo algo, e eu vou aprendendo com cada fornecedor que eu trabalho, com cada equipe que eu contrato, né, e que está ali me ajudando e tendo uma parceria com a minha empresa naquele momento. Então, eu fui entendendo que é um pouco disso que eu quero seguir, né? Atualmente eu estou muito focada, né, em galgar um cargo de liderança. Eu sei que não é do dia para a noite, mas eu acho que essas pequenas ações, né, e esses pequenos projetos que eu vou me envolvendo vão fomentando e fazendo com que eu me torne uma profissional apta para isso, né? E o marketing, assim, ele é gigantesco, ele tem muita oportunidade, tem muita coisa para se ver, tem muito produto para lançar, muito serviço, né, para oferecer, e isso me motiva. Eu sei que não vai ter um fim, sabe? Não vai ter um momento que eu vou estagnar. Eu sempre vou ter uma coisa dinâmica para fazer. Então, essa é a minha decisão, me manter no marketing e subindo, né? Subindo os patamares. Muito legal. Ingrid, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua disposição em vir aqui compartilhar um pouco da sua experiência, da sua trajetória, embora uma jovem profissional, mas com tanta bagagem bacana para compartilhar e para inspirar também os nossos alunos e também os nossos professores, porque a gente olha para pessoas e profissionais como você e fala, caramba, que bom que a gente consegue, de alguma maneira, né, lá em sala de aula, trazer exemplos como esse para poder fazer com que os nossos alunos enxerguem. Estar sentado aqui pode te levar para lugares como esse, por exemplo. Vai depender das suas escolhas, da sua dedicação, do caminho que você vai gerenciar, daquilo que você vai deixar de lado, mas também daquilo que você vai focar, mas dá tudo certo no final, né? Então, Sim. assim, obrigado por ter vindo aqui contar um pouco da sua história, da sua trajetória profissional. Eu é que agradeço o convite, fico total à disposição. Como eu disse, é uma área que eu sou apaixonada pelo corporativo em si, tudo que ele oferece, é um ambiente super dinâmico. E é isso, eu espero ter contribuído. Certamente contribuiu. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio, então, do nosso podcast oficial aqui da CETEC Capacitações. Conversa boa, o tempo passa rápido, né? Então, essa foi uma conversa muito bacana e certamente eu acho que vocês podem levar aí para os seus alunos nas aulas, nos projetos, para poder inspirar e levar esse bom exemplo de gestão de carreira, uma profissional brilhante como a Ingrid, para poder inspirar esses seus alunos. Até o próximo episódio.